Bom dia! Iniciando o nosso segundo encontro da jornada Arte de Recomeçar. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do passado na sua vida atual e no seu futuro. Então, principalmente a sua prosperidade. Bom dia, gente! Bom dia! Vou entrando. O impacto do passado e o seu presente na sua prosperidade, na sua vida, no seu futuro, na sua liberação para a vida, tá? Então, bora lá começar. Vamos ver, vou colocar aqui o tema de hoje, do nosso segundo encontro, como o passado impacta sua prosperidade. Deixa eu escrever de novo aqui, peraí. Como o passado impacta a sua prosperidade. Aí, agora deu certo. Bom dia, vamos lá. Estou fazendo essas lives em pé para a energia ficar lá no alto, né? Para que a gente possa realmente aí, vocês possam aí do outro lado, realmente sentir esse processo de transformação chegando aí na vida de vocês. Nós estamos em o que eu chamo de abertura de consciência, tá? O que nós estamos fazendo aqui nessas lives de manhã, às 8 e 8, é o que eu chamo de abertura de consciência. Por que abertura de consciência? Porque você vive uma vida em que você vai seguindo padrões que são repetidos pela sua família, padrões que vão sendo trazidos para você de pessoas do seu convívio, e você, quando cresce, quando adulta, não sabe por que faz o que faz. Esse é o impacto do passado na sua prosperidade. Porque quando a gente vai falar da arte de recomeçar, eu preciso olhar para a prosperidade. Porque quem aqui não quer ser magra, rica, próspera, abundante, feliz, viajar o mundo, né? Todos nós queremos muitas coisas, nós queremos muito. Nós queremos viver o incrível, o extraordinário. Mas aí talvez você se pergunte, por que determinadas pessoas conseguem viver o extraordinário, conseguem viver essa vida que eu desejo e eu não consigo? Ana, eu quero, isso aí. Primeira coisa que a gente tem que colocar para fora é o desejo de que isso aconteça. Porque se eu ficar, desdenhando aí desse desejo, ele não vai chegar, tá? Então vamos entender aqui como o passado impacta diretamente a sua vida atual, tá bom? E como você faz para transformar isso em potência para que você entre no processo, de mudança aí, na arte de recomeçar. Gente, a vida é uma arte. E recomeçar, aprender a entender que quando nós estamos em baixa, é o momento de olhar para tudo, colher os aprendizados para então a gente subir, é a arte de viver bem. É a arte de saber que existe o próximo passo, que existe um mundo melhor e que a gente precisa estar disposta a construir esse mundo melhor. Então já me ajudem aqui dando coraçãozinho para essa live e para mais pessoas. Compartilhem com as pessoas que você deseja que ela seja uma mulher próspera, uma mulher que tem tudo que deseja na vida. Então existe uma pessoa que aí no seu coração você sente que ela merece
uma vida de prosperidade, que ela merece uma vida cheia de entusiasmo, cheia de vida, já pega esse aviãozinho aqui do cantinho e já manda para ela e fala, olha, dá uma escutada ali que a Flávia tá falando, vale a pena, tá? Faz esse processo aí que vocês vão ver que depois a pessoa vai te agradecer no futuro, tá? Vamos lá. O que o seu passado está aí bloqueando a sua prosperidade? O que na arte de recomeçar eu preciso olhar então para entender quanto que o meu passado impacta na minha vida atual? Porque vamos dividir a nossa vida em 3 partes, tá? Passado, presente e futuro, ok? Então, passado, presente e futuro. Quem é minha aluna mais avançada, elas já sabem que não existe passado, presente e futuro, tá? Mas vamos aqui de forma didática para você que está começando, que entender isso, tá? Passado, presente e futuro. Você vive no passado, no presente e você que é ansiosa quer viver no futuro, né? Porém, o problema das pessoas é viver demais no passado e viver demais no futuro e esquecer que o único lugar que ela tem poder para fazer qualquer coisa é no presente. Eu só consigo mudar a minha vida no agora. Eu não consigo mudar a minha vida no futuro. Por quê? Porque se eu for com a mesma identidade, com a mesma autoimagem, com a mesma percepção de valor que eu tenho minha hoje, o que vocês acham que vai acontecer com o seu futuro? Vai ser diferente de hoje? Vou falar de novo. Se a sua percepção de valor sobre você, se a sua autoimagem e as suas características, a sua percepção sobre você não mudar no hoje, no agora, no que você constrói hoje, como que você acha que vai ser o seu futuro? Como que você acredita que o seu futuro vai ser quando você não faz o processo de mudança e transformação nesse processo? Vai ser apenas uma reprise do hoje. Vai ser mais do mesmo. Porque principalmente para pessoas que estão já no automático, nem sabem o que está fazendo, nem para respirar mais no dia, a pessoa já está tão no automático que ela só está reproduzindo aquilo que ela já faz, né? Então ela reproduz aquilo que ela já faz, não é mesmo? Então, quando eu olho para o passado, eu preciso olhar para 2 características do passado extremamente importantes para quem quer ser próspera, para quem quer ser magra, quem quer ser saudável, quem quer ser rica e feliz. Quem aqui quer? Vocês querem isso? Gente, tá muito fraco esse movimento aqui de vocês. Vocês estão dormindo ainda? É isso? Fiquem em pé também. Tá dormindo? Fica em pé, né? Pra mim resolveu. Eu tava dormindo, tava cansada, com sono. E aí eu fiquei em pé, né? Aí resolve, tá? Então bora lá, bora. Porque se você não falar pro universo o que você quer, se você não abrir tua boca e falar pro universo o que você quer, eu sinto muito, você não vai receber nada. Lembra que eu falei ontem pra vocês que, se Deus quiser não, minha filha, é você. Você levanta, você vai atrás, tá? Deus quer, ele já disse que quer. Se ele não quisesse, ele não colocaria no seu campo de visão, tá? Então, levanta e vá, ok? A primeira questão com o seu passado é: eu estou fazendo aeróbico, vale? Perfeito, é isso aí. Já vai fazendo o seu aeróbico e já vai processando a informação. Já vai queimando aí o passado em você, tá?
que é importante a gente pensar aqui sobre o passado? O passado, ele tem duas características que são extremamente importantes e que pode estar bloqueando aí a sua prosperidade, tá? A primeira delas é os conceitos familiares. O que a sua família falava sobre dinheiro? Como era vista uma pessoa com dinheiro na sua família? Quais eram as frases que eram ditas quando você estava crescendo e adquirindo a sua personalidade que impactou a sua vida, tá? Então, quais eram as frases, quais eram os comportamentos, quais eram as opiniões das pessoas da sua casa sobre dinheiro? Porque isso é extremamente importante, porque aquilo que você ouve até os seus 7 anos de idade forma a sua personalidade. Então, se até os 7 anos de idade você via seus pais brigando por dinheiro, se você via as pessoas falando mal de quem tinha dinheiro, se as pessoas falavam que dinheiro era para os outros e não para você, não importa que depois dos 7 anos de idade a sua família ficou multimilionária e tudo era possível depois dos seus 7 anos. Você ainda vai ter aquela programação de escassez instalada dentro de você. Quantas pessoas ricas que você conhece que elas falam que tem medo de faltar, que se elas não economizarem, elas não sabem o que vai acontecer, que elas precisam cuidar demais com dinheiro, que não gasta dinheiro com nada. Vocês já viram essas pessoas? Por quê? Porque foi instalada uma programação nela de que o dinheiro falta, que as coisas faltam, que comida falta, que uma hora as coisas vão dar errado e ela precisa estar preparada. Por quê? Porque essas características foram formadas nela lá na primeira infância. Na primeira infância, até os 3 anos, depois até os 7 anos. Uma rejeição de útero, gente, uma rejeição de uma pessoa na barriga da mãe, faz com que ela vá para a vida. E isso, gente, eu tava num curso esse fim de semana e, nossa, mas virou uma chave gigante dentro de mim, que pessoas que têm rejeição de mãe na barriga, tá? São pessoas muito apressadas, muito aceleradas. Que tem que fazer. Por quê? Porque precisa fazer para ser amada. Tem que justificar o fato que está viva, que está aqui no mundo. E aí fica o tempo inteiro justificando para os pais a sua importância. Então é uma pessoa muito acelerada, muito apressada, quer tudo para ontem, não consegue aproveitar a jornada, não consegue desfrutar do processo, tá? Ó, eu já aprendi e já tô ensinando para vocês, tá? Por quê? Porque para mim é muito importante essa abertura de consciência de vocês. Porque quando você chegar lá no curso do Padrão Angelical, eu vou só entregar para vocês o suco, o suprassumo da sua transformação para você fazer o seu processo de autocura. Né? Então, quando a gente vai nutrindo a sua consciência, vai abrindo a sua consciência aqui. Quando você chega no curso do Padrão Angelical, você mergulha naquilo e recebe de uma forma gostosa, né? De uma forma amorosa todo aquele conteúdo que vem no Padrão Angelical, né? No curso. Recebe a iniciação, recebe os seus anjos, recebe esse apoio divino, né? Do apoio celestial ali que vem através dos anjos para você colocar a sua vida em movimento, realizar aquilo que você deseja com a ajuda dos anjos, né? Então, quando eu estou aqui ajudando você a abrir sua consciência, a minha intenção é que você comece seu processo de transformação agora. Não é para depois. Lembra que a gente só consegue mudar a vida no hoje? Então, o primeiro quesito que a gente precisa observar com relação ao passado é que tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você viveu lá na sua infância impacta a sua vida até hoje. Então, até os 7 anos de idade, a criança é uma esponja.
e ela absorve tudo sem filtro. E tudo que ela ouviu, tudo que ela viu, tudo que ela sentiu naquela fase vai impactar você adulto. Então, a gente precisa entender e saber o que aconteceu lá atrás. Eu preciso parar e observar para entender por que a minha vida adulta é assim. Por que eu faço dinheiro e o dinheiro vai embora? Ou por que eu nem chego a fazer dinheiro? Por que o dinheiro é menor do que as minhas contas? Tudo isso tem um fundamento, uma base sistêmica aí por trás desse fato. E você pode simplesmente fugir disso. Você pode fugir, você pode ignorar, mas aí parece que o tempo inteiro na sua vida você tá tendo que, sei lá, passar um trator, trabalhar igual um trator, fazer tudo com muita força, com muito esforço para ter qualquer coisa na sua vida. Essa programação lá atrás faz com que você vá para a vida hoje e talvez olhe e fale: nossa, como é difícil fazer dinheiro. Nossa, como é difícil que as pessoas me ouçam. Nossa, como é difícil fazer as pessoas prestarem atenção em mim. Nossa, como é difícil fazer sucesso. Por quê? Porque essa é a programação que vem e vai sendo arrastada para você. E se você na sua vida adulta não olha para isso, não faz novas escolhas, eu sinto muito. Você vai continuar com essa programação. E hoje em dia existem tantas ferramentas que possibilitam que você mude essa programação. O padrão angelical é essa ferramenta que vai ensinar para você que quando o bicho tá pegando, você não precisa enfrentar tudo sozinha, né? E qual é o segundo? A segunda característica, tá? E essa aqui, ela é muito vibracional, tá? Vou explicar sobre isso aqui pra você e presta atenção. Quem aqui conhece a lei da atração? Quem aqui já ouviu falar da lei da atração? Comenta eu pra mim aqui. Quem já ouviu falar da lei da atração? Quem já fez quadro dos sonhos? Quem já... Ai, Flávia, eu vou montar o meu quadro dos sonhos. Eu sei, Flávia, sobre lei da atração. Eu estudo sobre lei da atração. Eu uso a lei da atração. Quem aí já se frustrou com a lei da atração? Levanta a mãozinha, agora fala. Agora eu quero mãozinha levantada. Quem confessa que já se frustrou com a lei da atração? Esse negócio não presta, esse negócio de lei da atração. Eu fico aqui visualizando os meus sonhos, faço quadro dos sonhos e nada. Quem já se frustrou com a lei da atração? É, galera. Pois é. Por que você se frustrou? Porque antes da lei da atração, existe uma lei mais importante que se chama lei da vibração. Eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu sou, tá? Eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu sou. Então, quando você olha para os seus resultados, você começa a entender que o que você está cocriando é exatamente aquilo que você acredita que é verdade, que a sua vibração acredita que é verdade. E nesse processo de fazer a lei da atração, se você coloca lá carro, casa, viagem e olha para aquilo e fala: isso é muito difícil de acontecer. Nossa, isso é impossível de acontecer. Nossa, eu não vou conseguir isso nunca. Com aquela vozinha, lembra da voz da inimiga na cabeça? Se a voz da inimiga fica na sua cabeça dizendo que aquele seu quadro dos sonhos é uma viagem na sua cabeça, que aquilo é balela, que aquilo é
impossível de acontecer, me desculpe, a sua vibração ela está afastando aquilo que você deseja e você vai atrair para sua vida exatamente o oposto daquilo que você quer. Se você quer viagem, você vai atrair dificuldade de ter dinheiro, de fazer dinheiro sobrar. Se você quer um carro, ao invés de você comprar um carro novo, o seu carro velho quebra. O seu carro atual quebra. Você quer uma casa, você não consegue encontrar, ou a sua casa estraga. Tá? Por que isso? Porque isso se chama lei da vibração. Existe essa lei e aquilo que você sente dentro de você, aquilo que você está nutrindo dentro de você é o que vai refletir os seus resultados lá fora. E aí Bob Proctor vem e diz que os resultados falam a verdade. Então não adianta você dizer para mim que está fazendo tudo certo se os seus resultados eles não condizem com isso. O seu resultado diz: não tenho dinheiro, não me sinto capaz, não me sinto merecedora, não me sinto boa o suficiente. Esse é o seu resultado. A sua vida reflete isso. E aí você monta o quadro dos sonhos. E aí você vai olhar para o seu quadro dos sonhos com a característica eu não mereço. O que você vai fazer? Você vai atrair ou você vai afastar? Vamos lá, gente. Vocês vão atrair ou vão afastar o que vocês estão colocando? E aí as pessoas ficam focando nisso e esquecem de liberar perdão, de liberar as mágoas, de liberar os ressentimentos, de ficar olhando para aquilo que, exatamente, Rita, afasta. Eu quero, mas eu afasto, eu repilo, não sei se... não sei se existe essa palavra. Eu vou repelir aquilo que eu estou querendo atrair, é o contrário. Então, antes da gente trabalhar a lei da vibração, da atração, eu preciso trabalhar a lei da vibração. Eu preciso olhar para a minha realidade e perceber o que eu acredito sobre a vida, o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre o mundo, sobre as pessoas, quanta mágoa eu carrego no meu coração. E aí eu preciso limpar e liberar tudo isso para que eu possa atrair aquilo que eu desejo. Porque eu atraio, de novo, eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu sou. E aí, quando eu olho para o meu resultado, eu começo a perceber que talvez eu não esteja tão positiva assim. Talvez eu não seja tão grata assim quanto eu quero ser, porque os meus resultados ainda não refletem isso. Tá? Os meus resultados ainda não refletem isso. Ai, Flávia, então eu vou parar com a gratidão. Eu vou parar de fazer. Não, é aí que você precisa entender que você precisa fazer mais, agradecer mais, limpar mais. Como diz as minhas alunas, elas tiram até sarro, né? Quando eu falo assim, elas chegam com um desafio, né, no curso, e aí eu falo, já limpou? Aí elas falam, limpa. O que faz quando tem determinada situação? Elas limpa. Limpa aqueles sentimentos negativos. Para que a gente possa ter espaço para construir novos sentimentos positivos. Porque também não adianta só ficar olhando para o passado, liberando sentimentos negativos, sem olhar para o futuro. E escolher quais sentimentos eu quero levar para o meu futuro, instalando no meu agora. Então, se eu tenho uma crença, né? Se o meu sistema familiar tem uma crença de que dinheiro é muito difícil de conseguir, que você não pode ter tudo o que você deseja. Quem aqui, quando era criança, ouviu isso? Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. E aí você vai para a vida adulta e tem que escolher entre casamento,
entre dinheiro, entre gostar da sua profissão, entre ter lazer, escolher. Tem que escolher, não pode ter tudo. Você precisa escolher um. Ou você quer um relacionamento, ou você quer gostar da sua profissão, ou você quer dinheiro. Os todos não dá pra ter. Não dá pra ter tudo, né? E aí você não sabe, porque quando você começa a ganhar mais, o relacionamento estraga. Aí você não sabe porque quando você está feliz no relacionamento, você começa a ganhar menos. Você não sabe quando você realiza o sonho, né? Por exemplo, o carro dos sonhos. Você compra o carro dos sonhos, na mesma semana a geladeira estraga. Não dá pra ter tudo. Olha essa crença. Olha a potência de uma frase dentro de você. Quem aqui ouviu essa frase do não posso ter tudo? E aí percebeu que sempre que alguma coisa dá certo, alguma coisa estraga. Uma coisa dá bom, outra coisa estraga. Quem já percebeu isso aqui? Me conta. Porque isso é uma crença, tá? O que a gente chama de crença raiz. Ela fica lá na base, né? Aí dela vem o não merecimento, aí vem a frustração, aí vem a sensação de ter que fazer mais que os outros, e assim vai, tá? Então, quando a gente tem uma crença raiz, a gente precisa olhar para essa crença, remover, colocar outra no lugar, para que a sua vida ela comece a se transformar no futuro, tá? É por isso que você tá aí fazendo a lei da atração, só que lá na base, a sua crença diz, você não pode ter tudo. Adianta ficar olhando aqui em cima, na ponta do iceberg, que é o seu desejo? Não, eu tenho que olhar aqui para baixo. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que arrancar isso para que eu possa ter aquilo que eu desejo. E aí eu pergunto para você hoje, qual é o seu grande sonho? Qual é o seu grande desejo? O que você quer muito na sua vida? Quando eu criei a Jornada da Arte de Recomeçar, lá atrás, eu criei para pessoas que, como eu, cheguei numa determinada fase da vida, que no auge dos meus 30 anos, acreditava que eu não poderia mais sonhar. Afinal de contas, tudo que eu tinha sonhado não dava certo. Que ao invés de cocriar os meus sonhos, eu cocriava os meus pesadelos. Então, no auge dos meus 30 anos, nossa, muito velha eu me achava naquela idade, eu olhei e falei, eu não tenho mais sonhos, vou parar de sonhar. Eu juro por Deus, gente, eu fiquei um ano inteiro da minha vida com zero expectativa de qualquer coisa. Zero expectativa. Nada de expectativa. E sabe aquelas resoluções de ano novo que todo mundo faz, que eu faço, todo mundo faz? Eu passei, eu virei e falei, eu não quero nada esse ano. Nada. Eu só quero sobreviver. Eu só quero acordar e falar, vou pra vida. É a única coisa. Eu não vou colocar sonho de trocar de carro, não vou colocar sonho de ter roupa bonita, não vou colocar sonho de viajar, não vou colocar sonho de nada. Eu só quero passar por esse ano e me curar. Olhar pra mim, descobrir quem eu sou, fazer aquelas perguntas muito desafiadoras, que é quem eu sou, o que eu gosto, o que eu espero da vida, se eu não precisasse trabalhar, o que eu faria. Perguntas básicas que a gente não para se responder. E aí nesse processo, quando eu resolvi criar a Arte de Recomeçar, ela foi justamente para olhar para as pessoas e falar assim, você pode sonhar, mesmo que tudo que você construiu até hoje deu errado. Dá para recomeçar.
Dá pra fazer tudo de novo. Só que sabendo que agora você não está começando do zero. Você tem bagagem. Você teve aprendizados ao longo da sua vida. Você tem estrutura para aguentar e sustentar o que a vida te trouxer, porque você já não é mais uma menina. Você já não é mais uma fracote que qualquer coisa te desestabiliza. Você dá conta de recomeçar. Você dá conta de sonhar de novo. Você dá conta de entender que o seu passado, sim, influencia na sua vida hoje, mas ele não precisa mais ditar as regras do seu futuro. Você pode pegar a sua vida pela mão e aprender a se ocupar da sua própria vida para você descobrir quem você é de verdade. Porque até hoje pode ser que você esteja apenas reproduzindo aquilo que você aprendeu na sua infância. E eu digo mais, eu acredito que a gente carrega coisas de outras vidas, tá? Eu, Flávia, acredito. A gente carrega questões epigenéticas que vêm no DNA também, vem do meio que a gente tá, né? Da epigenética, que vem do meio que a gente é criado, que vem do nosso DNA, que é trazido, né? Pela nossa genética. Porque tudo aquilo que os seus ancestrais aprenderam para sobreviver está no seu DNA. E aí, quando você é criado nesse ambiente, a epigenética faz com que você acredite naquilo que eles aprenderam para sobreviver. E depois você cresce e vai para a vida e você fica reproduzindo isso de uma forma cega. Porque você está no automático, você não sabe mais por que você faz as coisas como você faz. Tem uma história que eu gosto muito, que é o marido virou para a esposa e perguntou assim: Fulana, por que toda vez que você vai fazer um frango, você corta... Toda vez que você vai fazer um pernil, desculpa, não é frango, pernil, você corta a parte aqui e aqui. E aí a moça pegou e falou assim, a esposa falou assim: ah, eu não sei, minha mãe fazia assim. Aí ela um dia resolveu ligar para a mãe e perguntar por que precisava cortar o final e o começo do pernil para assar, né? Então na cabeça dela tinha que cortar o começo do pernil e o final do pernil ali para assar. E toda vez o marido via a esposa fazer aquilo e um dia ele resolveu perguntar: por que você corta? É uma parte boa do pernil, por que você corta e tira fora? E ela falou: eu não sei, minha mãe fazia assim. E aí ela pegou e resolveu ligar para a mãe e perguntar por que precisava cortar o começo do pernil e o final, porque afinal de contas eram partes boas da carne. E a mãe respondeu para ela assim: ah, filha, é porque minha panela era pequena, então para caber eu cortava e deixava só a parte maior e colocava no forno, minha panela era pequena. Ou seja, ela estava repetindo um ato, repetindo um fato que ela viu na infância, sem processar a informação, sem perguntar, sem saber, simplesmente porque ela viu assim. E se ninguém te questiona, se ninguém te tira desse transe da repetição, você vai continuar caminhando dessa forma, cega, jogando às vezes partes boas da sua vida, porque você simplesmente não sabe o que fazer com ela. Então é uma metáfora, é uma história, mas essa história diz muito sobre como a gente vive a vida. Você talvez tenha descartado os bons relacionamentos porque você não viu um bom relacionamento na sua casa.
Você acha que relacionamento é briga, discussão. Você não tem dinheiro na sua conta porque você via seus pais contando moeda. Então você acredita que o normal é não ter dinheiro na conta. Ou você tem muita dificuldade de gastar o dinheiro que você tem porque você tem medo que falte, não porque faltou para você, mas faltou para seus ancestrais. Eu tive uma cliente de terapia, gente, que a mulher fatura milhões. Tipo, ela faturava assim mais de 100 mil reais por mês e ela não conseguia gastar o dinheiro dela. Não conseguia. Por quê? Porque na cabeça dela, se ela tirasse aquele dinheiro da conta e usasse para ela, iria faltar. E aí eu fiz um trabalho com ela de voltar, né? Quando foi que você aprendeu isso? Né? O que você viveu na sua infância? O que você via acontecer? E aí as histórias que ela trazia, a gente foi ressignificando e mostrando para aquela criança que não é mais assim, que não precisa mais ser assim. Hoje ela tá com casa, mudou, tem a própria casa, viaja, faz viagens para o exterior. Por quê? Porque ela tem recursos. E outras pessoas ainda estão na fase de se abrir para receber mais da vida, receber mais recursos, receber mais dinheiro. Só que para o dinheiro chegar e ficar na sua vida, precisa de ordem, precisa de regras, precisa ser visto. E será que a sua ferida de rejeição não faz você querer ser muito boazinha? E tudo que as pessoas falam você diz amém? Porque é preciso, para o dinheiro ficar na sua vida, ele precisa de ordem, ele precisa de regras. Então tudo isso vocês aprendem dentro do curso do Padrão Angelical, tá? Nós temos, além do fim de semana em que você faz a iniciação, nós temos uma base, uma escola de mudança de mentalidade, que eu chamo de Angel Academy. A Angel Academy, ela traz visão sistêmica, ela traz sobre as feridas emocionais, você tem base de conhecimento de marketing, inclusive, para você fazer vendas. Nós temos uma estrutura para quem quer se tornar terapeuta, ter ali a base para você começar a vender os seus atendimentos. Então, tudo isso está sendo criado e fomentado para você transformar realmente a sua vida. Aqui é uma abertura de consciência. Isso aqui que eu estou fazendo com você é abrir os seus olhos para um lugar novo em que você não precisa viver assim. Você não precisa viver mais numa sensação de absoluta falta e de absoluta insatisfação, porque isso não é quem você é quem você está. Porque o dia que você descobrir quem você é de verdade, a sua essência, as coisas começam a fluir para você. As coisas começam a andar, a fluir. Tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Tá abrindo aí a cabecinha? Tá abrindo a cachola aí? Tá abrindo? Porque dentro da nossa estrutura de escola, eu nunca quis entregar para as alunas apenas uma técnica. Eu não sei se vocês conseguem entender isso comigo. Eu nunca quis entregar apenas a ferramenta, mas também toda a estrutura de como usar a ferramenta, de como muito as minhas alunas aí, as alunas aí. Por quê? Porque eu não entendo, eu não enxergo a vida como as outras pessoas enxergam, tá? E isso é um desafio e ao mesmo tempo uma potência.
eu acredito muito na lei da abundância. E eu sei que quanto mais eu nutrir, quanto mais estrutura eu der para as minhas alunas transformarem a vida delas, mais a minha vida vai ser transformada. Mais. E eu falo que muitas vezes esse olhar como um todo, né, pro todo, olhar para toda a estrutura, ela é muito importante. Por quê? Porque existem pessoas que chegam no padrão angelical já com conhecimento. Tem pessoas que já são terapeutas há anos. Tem pessoas que estão no processo de caminhada de autoconhecimento há muito tempo. Tem pessoas que nunca ouviram falar de energia. Tipo, Flávia, eu não sei porque eu tô aqui no curso. Eu só senti que eu tinha que estar aqui. Eu não sei exatamente o que que eu vou receber aqui, mas eu tinha algo dentro de mim me dizia que eu preciso fazer o curso do padrão angelical. E aí a pessoa começa do zero. Tem pessoas que chegam no meio do caminho, que sabe que existe alguma coisa, mas ainda é muito pesado, isso que ela conhece. E aí a gente chega no padrão angelical e a gente mostra uma vida intuitiva, leve, amorosa, conectada com algo maior, sem precisar ficar com essa ideia de que, porque espiritualidade é pesada, porque eu tenho medo de acessar coisas que eu não gosto, porque vai que eu faço curso e acontece alguma coisa comigo e aí eu não sei como lidar com isso. Não tem nada disso dentro do padrão angelical. A gente vai mostrar para você sempre o lado bom das coisas. E como, se aparecer algo ruim, você transmuta aquilo em amor e luz e segue a sua vida em direção à luz. Porque a luz e a sombra, ela vai estar o tempo inteiro ao seu lado. Então a sua luz é aquilo que você tem de bom dentro de você e a sua sombra é aquilo que você tem de ruim. Ou vocês acham que vocês são os alecrins dourados que não tem nada de ruim? Tem sim. Porque o seu passado, a sua história constrói isso dentro de você e nós, seres humanos, somos seres duais. Nós somos seres duais. Nós temos o lado bom e o lado ruim. Só que o lado que você escolhe olhar, o lado que você escolhe alimentar, é o lado que vai determinar quem você vai ser. Então, quando eu falo para vocês que existe toda essa forma, então dentro da Angel Academy tem toda a estrutura para quem está em determinados momentos. Então tem quem vai estar começando do zero, tem para quem está começando do zero. Tem que assistir tudo. Quem está começando do zero tem que assistir tudo. Tem que usar tudo. Quem já está mais avançado pode escolher, vou fazer isso aqui, vou ler isso aqui, vou ver isso aqui. E toda essa estrutura, ela está sendo preparada e ela está sempre em crescimento. Nada é subtraído, né? Ela sempre em crescimento. Para que você tenha nos seus desafios da vida, né? Toda vez que você está em baixa, a gente precisa aprender algo para subir. Ou seja, eu tenho que olhar para minha baixa, né, na roda da fortuna. Eu tenho que olhar para o meu momento de baixa como um momento de aprendizado. Porque se eu não aprendo, adivinha o que acontece? Se eu não aprendo, eu posso até começar a melhorar. Mas quando eu caio de volta no mesmo lugar. Porque a vida, ela vai ser o tempo inteiro isso aqui, tá, gente? Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É assim que a gente ganha impulso. Não existe isso de linearidade. O que acontece se o coração, a gente fizer um eco do seu coração e aparecer lá, linha reta? Já morreu, né? Então o coração, ele precisa estar batendo e ele não é linear.
Então a vida também, ela não tem essa linearidade. Então a gente precisa entender que existe essa roda. Então tem horas que eu vou estar embaixo, tem horas que eu vou estar em cima. Só que se aqui embaixo eu não tiver ferramentas para aprender o que precisa ser aprendido aqui na baixa, eu vou subir. Porque a vida é um ciclo, você vai subir. Não importa se você aprendeu ou não, você vai subir, vai melhorar, as coisas vão passar. E aí você vai, daqui a pouco, vai descer de novo. Só que se eu não aprendi a lição, eu vou subir ou eu vou viver aquela lição novamente? Eu vou viver aquela lição novamente e depois eu vou subir. Se eu não aprendi, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam o que vai acontecer. Se você não aprendeu ainda, você vai para frente ou você vai voltar para o mesmo lugar? A gente volta para o mesmo lugar, tá? Então, olhar para entender essa estrutura, passado, presente, futuro, ele é extremamente importante para na sua jornada da arte de recomeçar. Porque não importa o caos que está na sua vida, é possível você mudar a sua história quando você entende isso que eu estou falando para você. Se você entender nas entrelinhas e na profundidade que isso tem, a sua vida amanhã já não é mais a mesma. Porque hoje você vai sentar e vai se perguntar: quais são os aprendizados que eu preciso aqui para poder subir e avançar, tá? Então, bora lá. Amanhã, nós estamos aqui trabalhando o primeiro dia os sabotadores. Hoje nós falamos como que o passado impacta na sua vida. Amanhã nós vamos começar a traçar a sua subida, tá? Então amanhã a gente começa a traçar a sua subida para você viver aí a vida que você realmente merece viver. Porque merecimento, gente, não é um sentimento, é uma escolha, tá? De novo, merecimento não é um sentimento, ele é uma escolha. Então, escreve aí nos comentários para mim. Merecimento não é um sentimento, merecimento é uma escolha. E quem puder também comenta lá na live, vou deixar ela até de noite ali para vocês. Quem não pôde assistir ao vivo, comenta lá. Merecimento não é um sentimento, e sim uma escolha, para que você possa registrar no seu consciente, tá? Para que você registre as coisas. Saia dessa passividade de ficar só ouvindo, de ficar só absorvendo as coisas de forma passiva. Você sabe a diferença de sabedoria e conhecimento? Quem sabe a diferença entre sabedoria e conhecimento? Conhecimento é isso que vocês receberam aqui. Conhecimento é essas informações que vocês receberam. Sabedoria é pegar aquilo que você ouviu e usar na sua vida. Porque conhecimento, vocês devem estar assim, cheia de conhecimento. E vai numa live, vai num post, vai porque você está com sede desse conhecimento. Você quer esse conhecimento. Só que saber apenas não basta. Você precisa aplicar isso, tá? E por isso que dentro do padrão angelical ele é extremamente prático. Tenho muito conhecimento, sim, mas você sai de lá podendo usar a sabedoria que é ensinada ali, porque tem ferramenta para isso, ok? Quando que é a próxima turma do padrão angelical, Flávio? Dia 28 e 29 de junho. Nós temos uma turma, próxima turma do padrão angelical para iniciantes. Então, dia 28 e 29 de junho, turma para iniciantes. Quem quiser participar da próxima turma, temos algumas vagas ainda. Comenta que curso
para você receber as informações desse curso maravilhoso e transformador. Eu falo, gente, que o padrão angelical, para quem, tá? Sem saber o que fazer ou quem quer voar, ele é a melhor escolha. Porque a gente tem esses 3 níveis de conhecimento lá dentro, 3 níveis de profundidade para vocês. Então, você pode ir do básico ao avançado ali dentro da nossa estrutura, tá? Para quem quer mudar, né? Para quem quer mais uma ferramenta, para quem quer mais um curso para dizer que nada na tua vida muda, nem vem porque eu nem quero, porque eu vou te incomodar, né? Eu mando mensagem no grupo das alunas direto, toda semana eu mando um áudio, pelo menos uns 5 minutos lá, para cutucar mesmo, tá? Por quê? Porque eu acredito que o processo de transformação, ele é constante. Ele não é imediato. A mudança, ela é percebida e sentida para quem quer sentir e perceber a mudança, tá? Então, se você quer mais uma muleta para dizer para você que nada resolve a tua vida, muito obrigada, não precisa vir, tá? Mas você fala assim, não, Flávia, eu decidi, eu vou fazer algo por mim, eu já fiz muito pelos outros e agora eu quero fazer por mim, eu quero cuidar da minha vida, eu quero pegar a minha vida para mim, eu quero trazer o auxílio dos anjos nesse processo para ele ficar mais leve, aí você vai ser muito bem-vinda, porque não vai te faltar estrutura para você fazer isso, tá bom? Ó, beijo grande para você e até amanhã, 8h08. Gente, prepara o coração amanhã, hein? Prepara, porque amanhã vai ser encantador. Beijo, até!